Que coisa boa. Bom, Urbano, para te conectar com essa turma toda que está com a gente, para você ter ideia, nós já há mais de 2 semanas, nós intensamente iniciamos esse movimento. O que me inspirou a fazer isso foi trazer essa energia para as pessoas, trazer para as pessoas a importância de nos mantermos em movimento. Nós estamos em isolamento social e, ao mesmo tempo, estamos trabalhando, estamos nos movimentando. Então, foi essa preocupação de trazer a importância de se manter conectado, de se manter ligado em relação aos seus projetos de vida, aos seus objetivos, à sua carreira profissional, é que nós iniciamos todo esse movimento. E na primeira semana, quando nós fizemos lives diariamente, nós falamos da comunicação, a comunicação além do que se fala e do que se ouve. Foi uma semana falando sobre esse tema, foi muito rico. Dessas lives, nós escrevemos um livro, escrevemos um e-book, ele já está disponível gratuitamente, é só entrar na bio aí, as pessoas que quiserem podem fazer o download. Já foram mais de 300 downloads desse livro. Na semana passada, nós evoluímos um pouco, trabalhando essa questão de carreira, de como construir uma carreira de sucesso. E nós trabalhamos como ser promovido em 6 passos. Estamos já, inclusive, a pedido das pessoas que nos acompanham, terminando de escrever o e-book. Essa semana ainda nós devemos lançar o e-book desse novo tema, como ser promovido em 6 passos. Riquíssimo também o conteúdo, porque ele é construído com a participação de todos, com o que a gente faz aqui, todo mundo junto. Então, ontem, aí nós, no final da semana passada, nós lançamos essa série que nós estamos chamando de Café com o Zé. Cada dia a gente traz um convidado que tem experiência, quem já viveu e vive esse mundo corporativo intensamente, pessoas que podem agregar muito com as suas experiências para as pessoas que estão olhando aí para um horizonte de carreira, para algo a mais na vida ainda. E ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro convidado da semana, que foi o Everton, que é CEO, o Urbano, amigo do Everton também, acompanhou com a gente ontem. Nós falamos um pouco com o Everton sobre essas questões. E eu anotei algumas coisas importantes que o Everton trouxe. Quando eu perguntei para o Everton sobre processo seletivo ou entrevista para emprego, ele trouxe algumas questões importantes aqui. Primeira coisa, a pessoa se dedicar à preparação. Ele até trouxe exemplo de quem às vezes vai para uma entrevista e nem se deu... nem tomou a iniciativa de olhar o site da empresa, de estudar um pouco a empresa. Então, se você vai para um processo seletivo, vai para uma entrevista de emprego, estude o material, estude a empresa, tenha conhecimento, leve conteúdo para apresentar para a banca. E aí você vai mostrar que você realmente quer. E você vai mostrar com a energia nos olhos, no jeito de falar e com todo o conhecimento que você adquiriu se preparando. O Everton falou um pouco de carreira também. Falou que o que é importante para se construir uma carreira. Ele falou assim, sempre se desafiando e aprendendo, buscando um novo aprendizado a cada dia. Deve ser um empreendedor, aquela pessoa que quando o gestor olha e fala assim, será quem pode fazer isso aqui? Quem topa esse desafio? A pessoa já está levantando a mão. Essa disposição, vou ter que trabalhar mais, vou ter que estudar mais, faz parte se você realmente quer construir uma carreira. E aí, Urbano, nós estamos aqui hoje, recebendo você com muita alegria, você que é um referencial, um grande referencial para os seus amigos, como eu tenho a satisfação de ser, você é um mestre. Para muita gente que trabalhou com você na Caixa, que te conhece, a mesma coisa, você é um grande referencial para todos nós. E é uma satisfação muito grande para mim e com certeza para todas as pessoas que estão chegando aqui, parar para ouvir você um pouco. Ouvir um pouco da sua experiência, ouvir um pouco
do seu coração, porque você é uma pessoa que fala com o coração, que transmite essa energia boa para todos nós. Então, hoje nós queremos explorar bastante toda essa experiência, esse conhecimento. E aí, Urbano, eu sempre falo o seguinte para as pessoas, que a gente gosta de coraçãozinho. Eu sei que você gosta de coraçãozinho também. Então, é assim, se você gostou, bota o coraçãozinho. Se você fez sentido, bota coraçãozinho. Se você é da Caixa, bota coraçãozinho. Se você é de São Gotardo, bota coraçãozinho. Se você é do Triângulo, bota coraçãozinho. Ou seja, vamos ser felizes, vamos esbanjar coraçãozinho, uma energia muito positiva aqui hoje. Então, Urbano, já falei muito, o dia hoje é seu, o café hoje é com você. E eu queria te passar a palavra para você falar um pouco, de repente, da sua experiência e de tudo isso que eu já comecei falando aqui. Tá certo, Zé. Primeiro, boa noite aí para a turma que está assistindo a gente, né? Estou vendo saber que está tendo esse momento, porque te conhece e está aproveitando as suas oportunidades para ter contato com mais gente, que eventualmente eles poderiam ter algum tipo de informação ou pegar alguma dica, uma coisa que o valha. Eu e você, nós temos uma situação um pouco diferente do ponto de vista daquilo que é mais comum hoje em dia da juventude, do ponto de vista de quanto tempo cada uma das pessoas fica numa mesma empresa. Hoje as pessoas mudam mais rápido de empresa. Isso é importante porque ele acaba tendo a oportunidade de conhecer realidades diferentes, de trabalhar com coisas diferentes, até porque a informação ela é uma situação prévia ao conhecimento, né? Ou seja, para você, quando você lê, quando você faz um curso, você adquire informação, adquire conteúdo, o próximo passo é o conhecimento quando você começa a colocar aquilo em prática. Então, quando você tem diversas empresas nas quais você trabalha, eventualmente você pode ter mais oportunidades de ter esse tipo de conhecimento mais acelerado. Mas nós que trabalhamos na Caixa, eu, você e muitos que estão nos assistindo aqui, e mesmo em outras empresas, a gente, na Caixa em particular, nós temos uma situação muito interessante, porque a Caixa são várias, né? Então, a gente trabalha numa empresa que ela traz um conjunto enorme de oportunidades em que, se você tiver interesse, se você se preparar, você pode desenvolver muitos conhecimentos. Embora o conhecimento seja perecível, muito mais do que era no passado, em uma velocidade maior, sempre fica alguma coisa que você leva para sempre daquela experiência que você teve em algum lugar. Então, na Caixa, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos lugares. Eu trabalhei na parte do Banco Social, que você também trabalhou. A Caixa é o maior social bank, um dos maiores do mundo, e está dando uma demonstração objetiva agora, neste momento, respondendo de maneira importante nesse momento de crise, fazendo coisas que nenhuma outra instituição talvez tivesse condição de fazer em relação especialmente às pessoas mais humildes e mais simples do país. A Caixa é também um banco de governo, o principal banco do setor público brasileiro. Eu trabalhei lá, você também teve a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei também no Banco de Varejo, que é um dos maiores bancos de varejo do país, que é aquele parte das agências, que a turma conhece mais de perto. E eu trabalhei, por último, no Banco da Habitação, que é o principal banco de crédito imobiliário e habitação do país. Então, tive o privilégio de trabalhar numa empresa que me deu diversas oportunidades. Então, nessa mesma linha que o Everton comentou ontem, acho que o mais importante é você não fugir dos desafios, né? Eu sempre tive a sensação de que foi muito importante eu ter trabalhado em todas essas áreas e, antes disso, inclusive, de ter trabalhado em diversas cidades. Também foi um aprendizado importante que me trouxe uma série de background, a série de conhecimentos que são importantes, foram importantes na Caixa e continuam sendo importantes até hoje. Então, eu sempre acho que se você está numa empresa, o mais relevante é não ter realmente medo dos desafios, é se colocar à disposição para qualquer desafio e ter, logicamente, a preparação para eles. Lógico, também o mais importante do que a preparação, porque uma coisa que você faz hoje, eventualmente amanhã, você vai precisar de um conhecimento diferente para fazer aquela mesma coisa, você estar entusiasmado, né? Ter entusiasmo com aquilo que você faz. Você tem entusiasmo, você precisa definir uma visão, você precisa de ter ver qual é a sua missão naquele negócio. Então, acho que tudo isso tem muita importância nesse processo de carreira.
Como é que você se posiciona frente a qualquer desafio? Isso é uma atividade que você faz ou isso faz algum sentido para você? O que eu sempre tentei, você provocou do ponto de vista, me provocou do ponto de vista da carreira, foi sempre ver alguma coisa que fosse relevante naquilo que eu estava fazendo e de que maneira que eu também era relevante para fazer aquela coisa relevante acontecer da melhor maneira possível. É isso que eu sempre digo, tanto para os meus filhos ou para qualquer outra pessoa com quem eu tenho a oportunidade de conversar. É isso. Pessoal, para quem não conhece o Urbano, eu acabei me empolgando aqui nas apresentações e tudo e não falei. O Urbano fez toda uma carreira na Caixa, o Urbano foi diretor da rede da Caixa, foi vice-presidente da área de habitação da Caixa. Eu considero o Urbano um dos grandes idealizadores de todo o sistema habitacional do país. Ele participou ativamente de toda a estruturação desse sistema financeiro de habitação que a gente tem hoje. E o Urbano, depois de ter se desligado da Caixa, ele é um consultor nessa área de construção civil e é do conselho de administração de alguma das maiores empresas desse ramo no país. Urbano, trazendo para esse cenário de hoje, de crise, olhando para frente, para o futuro, você que continua atuando ativamente como conselheiro dessas grandes empresas, muito de olho nos movimentos do mercado, o que você está vendo, de repente, que a gente não está vendo? Eu acho, né, Zé, assim, tem uma coisa muito importante que a gente tem que estar muito atento. Assim. A minha geração, ela nasceu, ela foi criada e ela foi educada num processo muito diferente. As coisas eram mais departamentalizadas. O que eu quero dizer com isso? Você tinha, quando a gente quando eu era mais jovem, e até recentemente, até hoje, tem muita gente que ainda tem esse mindset, espaços muito específicos para fazer as coisas. Você tinha um lugar para trabalhar, um lugar para estudar, um lugar para morar, né? Esse negócio está mudando de maneira muito importante ao longo desses últimos anos. Cada vez mais essas coisas se confundem um pouco, né? Ou seja, o lugar de trabalhar e o lugar de estudar podem ser os mesmos. O lugar de morar e o lugar de trabalhar, cada vez mais pode ser o mesmo, né? O lugar de morar e o lugar de estudar pode ser também cada vez o mesmo. Então, eu acho que essa talvez seja uma das mudanças mais importantes que nós vamos ter, fruto desse problema que nós estamos passando, dessa crise que nós estamos passando nesse momento. Eu tive a oportunidade de ver, no sábado, à noite, uma entrevista do professor Leandro Carnal, onde alguém perguntou para ele sobre a crise, quais eram os principais desafios da crise. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, dentre diversas outras coisas que ele falou também interessantes. Ele falou assim, a crise tem o poder de acelerar processos que já estão em curso, mais do que criar coisas novas. Então, quando você olha para essa frase, para essa declaração dele, você chega à conclusão de que muitas dessas coisas que nós estamos vendo acontecer agora, tipo essa que eu comentei, as pessoas trabalhando em casa nesse momento, né? Porque é mais seguro para elas trabalharem em casa, cada vez mais as pessoas começando a experimentar cursos à distância, porque estão mais disponíveis. Esse de trabalhar em casa é uma coisa que talvez, pós esse processo, se amplie por diversas razões. Por exemplo, eu tenho um filho que ele ele tem uma participação numa empresa e que o objetivo principal dela, um dos objetivos principais dela, é fazer o pagamento para brasileiros que moram no Brasil, trabalham no Brasil para empresas de fora e precisa receber o salário dos caras lá de fora, aqui dentro. Então, isso era uma coisa que já existia. O que a gente está vendo agora é que mais gente em empresas locais, nossas, vão trabalhar de casa e isso passará provavelmente a ser acelerado nos próximos anos, nos próximos meses. A gente, nessas empresas que você mencionou, a gente tem conversado muito sobre isso. O que a gente aprenderá dessa crise do ponto de vista de tornar as empresas mais eficientes e mais interessantes do ponto de vista de se trabalhar nelas também. Do ponto de vista da eficiência, essa questão é muito clara. Será que eu preciso ter um escritório desse tamanho que eu tenho hoje, depois? Por exemplo, eu vou uma vez, duas vezes, 3 vezes, viajo para Minas ou para São Paulo para participar de uma reunião do conselho dessas empresas lá. Nós estamos fazendo essas mesmas reuniões em casa. E nós não percebemos nenhum tipo de perda por essa nova forma de fazer. Por que nós iríamos gastar dinheiro, tempo e se expor a qualquer tipo de situação desnecessária
indo lá apenas para ir lá. Poxa vida, a crise acelerou ou vai acelerar esse processo de aprendizado de que aquela solução já existia e que ela pode ser utilizada de maneira mais inteligente. Então, acho que, nesse momento, acho que o grande desafio, seja das empresas, seja das pessoas, é de que maneira eu aprendo, ou domino, ou passo a me utilizar de determinadas alternativas que já existiam para que a minha vida seja melhor, ou para que eu seja mais efetivo e mais competente nas coisas que eu quero e que eu me proponho a fazer. E eu acho que tem muitas oportunidades aí agora que a gente, no meio dessa quantidade de ameaças dessa pandemia, a gente, num primeiro momento, ainda não teve o tempo até para parar e se perguntar quais são as oportunidades que eu terei, ou que eu estou tendo agora, fruto dessa grande crise pela qual nós estamos passando. Acho que essa é a pergunta que se começa a fazer. Nas empresas, a gente começou, num primeiro momento, a fazer o quê? A gente começou a dizer, como é que eu cuido do meu time? Que era a coisa mais importante, né? Aí você criou alternativa para eles trabalharem de casa, para que eles pudessem ter as melhores condições de continuar contribuindo para que a empresa continuasse rodando, mas de maneira segura e a mais saudável possível. Esse foi o primeiro ponto que foi feito, nas maioria das empresas e nessas com as quais eu tenho alguma participação. O segundo ponto que se fez nessas empresas tinha mais a ver com business mesmo, com negócio mesmo, assim, como é que está meu caixa? Que é uma coisa que é preocupante e importante para as pessoas físicas, como é que está o dinheiro para ela comprar as coisas que ela precisa de comprar para sobreviver. Se você transportar isso para o ambiente empresarial, é a mesma coisa. Como é que está meu caixa para que eu possa manter minimamente a empresa rodando num ambiente dessa natureza? Então, a gente focou no caixa, para que o caixa pudesse, vamos dizer, ter o máximo de condição, vamos dizer, positiva possível para que a gente consiga atravessar a crise de uma maneira mais ou menos impactada por ela. Se todas as empresas foram impactadas, todos nós, como pessoas físicas, fomos também. E o terceiro ponto, que é o que nós estamos nele agora, assim, bom, cuidei lá das pessoas, está bem organizado, as pessoas estão trabalhando de casa, a gente já aprendeu a fazer isso muito melhor do que antes da crise, a gente já sabe um pouco por onde que está, quais são as saídas de caixa, quais são as entradas de caixa, o que eu tenho mais seguro, o que eu tenho menos seguro. Agora a gente está olhando assim, bom, meio dessa crise, quais são as novas oportunidades que eu terei para, saindo dela, começar a me valer dessas oportunidades e tornar a minha empresa mais competente, mais importante ou melhor do que era anteriormente. Eu acho que esse raciocínio ele se presta tanto para as empresas quanto para cada um de nós, pessoalmente falando. É isso aí. Pessoal, vocês estão com o caderninho e o lápis na mão aí, né? O Urbano trouxe vários pontos aqui muito importantes para a nossa reflexão, olhando para esse mundo novo que vem aí. Eu tenho repetido quase que diariamente aqui que nós estamos vivendo um momento de mudança para um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de nos relacionarmos, um novo jeito de viver, por que não dizer? Urbano, e para nós, eu acho que eu já achei o jeito. Eu já estou sentindo as pessoas, o calor das pessoas, aqui, por aqui, nesse contato diário, nessa troca de energia por aqui mesmo. E eu quero trazer essa questão para você. Você que sempre foi um gestor muito próximo das pessoas, um cuidador das pessoas. Como é que você vê esse novo jeito de trabalhar, muitas vezes com as pessoas longe dos líderes? Eu quero trazer pelos dois lados, do liderado e do líder. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, talvez o maior deles, né? Porque também, embora a gente tenha essa tecnologia que nos permita isso, esse momento esse enclausuramento que nós estamos passando por ele, quem pode, ficando mais em casa o maior tempo possível, está revelando uma outra coisa importante. Você vê nas brincadeiras nas redes sociais, nas piadas, o brasileiro gosta de fazer piada com tudo, né? Olha, o dia que eu puder sair para a rua, eu vou sair, vou ficar uns 40 dias fora, porque eu estou morrendo de saudade de ir para a rua. Na verdade, a pessoa está com saudade de ter contato com as pessoas. E também tive a oportunidade, nessa nova onda de lives que está por aí, que é uma coisa que deve ficar nesse mundo digital, similar à que nós estamos fazendo, tanta gente tem feito por aí. Eu vi uma do Motomura, Oscar Motomura, que foi uma pessoa muito importante na vida de muita gente, na Caixa especialmente, outras empresas, na qual ele falava uma coisa um pouco
nessa linha que você está mencionando, assim, esse momento em que as questões digitais, ou que o relacionamento, ou que as soluções digitais ganham uma importância relevante, existe um ponto que é importante do ponto de vista do ser humano, e como é que você vai contrabalançar essa coisa? Porque o ser humano continua sendo humano e precisa, e é uma necessidade dele, do contato com as outras pessoas. O abraço é uma coisa importante, né? Uma palavra mais próxima, alguém mais próximo de você, literalmente conversando, ou te ouvindo, também tem uma importância diferente. Então, acho que esse é o grande desafio. Ou seja, nós vamos ter que fazer um download novo para o nosso mindset, porque nós vamos ter que equacionar de que maneira que nós fazemos isso. Nós vamos ter um trabalho híbrido com mais frequência, tipo um tempo em home office e um tempo no escritório da empresa. Nós vamos ter uma atividade, por exemplo, na área de educação, um tempo à distância e um tempo mais presencial. Por exemplo, há universidades americanas hoje que o curso à distância ele é mais caro, inclusive, do que o presencial, porque eles entendem que ele dá mais conforto para o aluno que está participando, porque ele tem que sair de casa. Né? Então, essa é uma outra coisa importante nesse lado, que se você, por um lado, pode ter algumas perdas pelo fato de um trabalho digital, você pode ter alguns ganhos pelo fato de estar mais próximo da sua família, dos seus filhos, né, de algumas outras pessoas também que fazem parte do seu ciclo de relacionamento, além do ciclo de relacionamento próprio da empresa. Então, eu acho que esse equilíbrio é que a gente vai, talvez, num determinado momento, pender muito para um lado, alguém vai querer ser digital demais, alguém vai achar que isso é uma bobagem, que passou a crise e não vai ter mais, mas eu acho que tem tanto o lado financeiro, o custo das empresas vão ajudar, de alguma maneira, a acelerar esse processo digital, porque as empresas vão fazer conta e falam, puxa vida, esse negócio funciona assim, por que eu vou fazer assado? Né? Mas do ponto de vista pessoal também, por que eu vou ter que sair de casa 6 horas da manhã para pegar um ônibus numa grande cidade, para chegar no trabalho às 8 da manhã, gastando 2 horas de deslocamento, para depois à tarde fazer a mesma coisa, se eu pudesse acordar às 7, tomar meu café tranquilo e começar a minha jornada às 8 e às 6 da tarde terminar a minha jornada e estar no meu próprio ambiente sem esse deslocamento. Quais são as implicações que isso tem do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista de uma série de variáveis? É evidente que isso aqui pode ser um pouco de sonho e que daqui a pouco todo mundo diz assim, olha, acabou, voltou tudo ao que era normalmente, mas eu acho que mesmo que volte no primeiro momento até com uma intensidade maior o que era anteriormente, vai ficar uma série de situações ou de aprendizados que vão surtir frutos e que a gente vai ganhar como pessoas, primeiramente, porque a gente vai ter um tempo mais útil para fazer coisas mais importantes para a gente, e para as próprias empresas que serão importantes, porque se as pessoas mudam e as empresas não mudassem, essa coisa talvez não fechasse, não tinha match nesse negócio. Mas como para elas também serão importantes, eu acho que a gente pode sair do ponto de vista das relações pessoais, do ponto de vista daquilo que é importante para o ser humano, melhor do que nós entramos nisso. Pode ser otimismo meu? Talvez seja. Mas eu prefiro ser um otimista do que ser um pessimista. Eu acho que o futuro será melhor do que o passado. Urbano, você falou coisas muito importantes aí. Eu acho que a primeira coisa é a gente se abrir para isso. A gente se abrir para novas possibilidades. Esses dias eu estava preparando alguma coisa das lives e tal para falar de carreira. Você acredita que eu achei um videozinho onde eu falava um discurso como diretor da área de pessoas da Caixa logo depois do lançamento da reforma trabalhista? Aí era até um encontro de uma entidade, uma coisa assim. Sabe o que eu falava, Urbano? Que nem tudo era ruim, que tinha muita coisa na reforma trabalhista que podia ser bom para os dois lados. E uma das coisas era essa questão de trabalhar em casa. Então, assim, pode ser bom esse novo jeito, de repente pode ser bom para as empresas e pode ser muito bom para muita gente também. Agora, para que a gente consiga perceber isso, consiga ver isso, eu gosto de falar isso abrindo assim, porque você abre um horizonte, assim, eu tenho que estar aberto. Eu tenho que estar desapegado. Eu tenho que, de repente, me desapegar da minha baia com aqueles monte de fotozinhas que eu coloco lá e tal, que essa aqui é a minha, a decoração é diferente e tal.
Rapaz, olha o que veio à minha cabeça agora. Me veio à cabeça a gente vê as pessoas cuidando do seu local de trabalho e tal, e de repente o novo jeito de trabalhar e de viver, de repente não vai ter muito isso mais. E tá Eu tudo acho que bem. o grande ponto, né, que você está mencionando aí, assim, eu acho, concordo 100% com isso, assim, o processo de pegar uma nova habilidade, ou desenvolver uma nova habilidade, pegar um novo conteúdo, uma nova informação, um novo conhecimento, ele pressupõe uma situação anterior, que é como é que você descarta aquilo que você tinha anteriormente para pegar o novo. Quer dizer, essa substituição do novo pelo antigo, a gente se depara muitas vezes com pessoas muito à frente do seu tempo, que fazem um monte de coisa que a gente fala, puxa vida, daqui a um tempo a gente entende por que ela fazia aquilo, ela estava à frente do seu tempo, mas a gente também se depara com muita gente muito atrás do seu tempo, quer dizer, que fazem coisas e que tem dificuldade de fazer coisas que muita gente já faz hoje. Algumas por cabeça e outras até por condições. Vamos pensar essa questão digital. Muita gente agora, vamos pensar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Muita gente agora, nesse momento, por uma necessidade, vai se deparar com uma solução digital. Pensa a Caixa, aí foram mais de 30 milhões de pessoas que se inscreveram nesse programa de apoio às pessoas mais carentes do país. Mas mais do que isso, além de se inscrever, eles tiveram que passar a ter um contato com uma tecnologia que talvez alguns deles não tivessem, para receber esse dinheiro, para comprar alguma coisa para comer. Então, assim, uma necessidade básica fez com que uma outra necessidade que talvez estivesse muito à frente do tempo dela, que é de se digitalizar minimamente que fosse, antecipou essa necessidade da digitalização de alguma forma, e elas vão ter que, muitas delas, vão ter que usar isso agora. E ao usar isso, isso vai mudar um pouco a cabeça delas. Quando você olha, então, o conjunto da sociedade como um todo, isso significa um upgrade, uma atualização no processo de inserção digital tão importante para as pessoas no mundo atual, porque quem hoje tem dificuldade com a tecnologia, ele fica um pouco atrasado em relação às outras pessoas, porque tem muita coisa disponível. Por exemplo, você pensa aí na área de conhecimento, cursos e treinamento. Puxa vida, está disponível em diversas plataformas, né? Eu posso me valer de um curso, talvez, que eu nunca poderia me valer, porque eu morava num determinado lugar e aquele cara morava em outro país, ou no outro estado, longe do meu. Eu posso ter isso agora, mas algumas pessoas isso era mais distante. Talvez isso agora acelere um pouco esse ganho da maioria das pessoas e comece a olhar para isso como algo que possa ser importante para eles, e será, porque terá contato com informações e com pessoas que eventualmente não tinham, e isso pode fazer com que ele saia dessa crise melhor do que entrou. O que eu tenho defendido muito assim nas minhas conversas com as pessoas com quem eu tenho falado, é assim, olha, a crise realmente ela tem ameaças? Tem. Você tem que se blindar ou tentar cuidar dela da melhor maneira possível. Não é simples, essa é tão inesperada na sua intensidade, na sua forma, que a gente, num primeiro momento, talvez tenha ficado meio paralisado. O que a gente faz? Normal, muita gente pode ter tido isso. Mas já estamos num momento em que a gente tem que olhar para ela e já ter cuidado daquilo que a gente pode cuidar da melhor maneira possível, para começar a olhar para ela e falar, e agora? Uhum. Como é que eu vou sair dessa para a próxima etapa melhor do que eu entrei? E eu acho que tem um monte de insumos aí para a gente fazer isso. Uhum. Eu acredito nisso. E por isso que eu estou mencionando muito, que eu acho que agora é hora de olhar para as oportunidades. É E isso elas aí. existem, e nas empresas com as quais a gente tem conversado, acho que essa é a pauta principal neste momento. Uhum. Urbano, eu estou vendo uma série de comentários muito bons. O nosso amigo Paulo Leonel está dizendo aqui dos benefícios para a humanidade, da própria questão de poluição, de trânsito, essas coisas. E o Cleanto trouxe uma pergunta muito boa. E a gente queria ouvir você sobre isso. Ele fala da tendência dos mais jovens de não querer ter as coisas, tipo, não querer ter uma bike mais, não querer ter um carro, tudo alugado, e de não querer ter a própria casa. E aí, de repente, agora vai para casa. Você acha que como é que vai ficar a cabeça dessa turma mais nova que estava pensando que não precisava ter nem uma casa para morar de repente? Eu acho que assim, a questão da propriedade ou do serviço, né, vamos tentar simplificar essa colocação nesses termos, ou seja, o que é mais importante? Eu ter
a propriedade de alguma coisa ou eu ter o serviço que aquela coisa me propicia? Acho que essa é a grande pergunta que nós estamos passando neste momento. A moçada está muito mais voltada, pelo menos a juventude nesse momento, está mais voltada pelo serviço. E talvez seja esse um processo de reeducação das empresas, né, e das organizações em relação a isso. Ou seja, eu quero carro ou eu quero me deslocar de um lugar para o outro? Não, eu quero me deslocar de um lugar para outro. Aí o cara faz conta e vê o que isso significa. Não, eu quero o carro para isso, ou eu quero o serviço mais importante de deslocamento. Bom, é uma questão pessoal, mas talvez estejamos numa tendência que esse próprio movimento, essa própria crise agora possa acelerar de alguma maneira. Porque se eu vou trabalhar em casa, talvez eu precise menos ainda de carro do que precisava anteriormente. Eu quero a casa, eu quero ter uma casa, eu quero ter o serviço da moradia, um lugar para morar. O que eu quero? Tem algumas empresas que já estão olhando para isso como sendo uma possível nova mudança na sua missão ou no seu objetivo empresarial. Em vez de produzir, nessa área que eu trabalho, nessa área que eu tenho trabalhado mais frequentemente, eu quero o quê? Eu vou produzir uma casa para vender para alguém ou o meu negócio é propiciar moradia para as pessoas? Então, tem os detalhes nas missões das empresas, que eu acho que serve também para trazer para a missão pessoal, que às vezes a pessoa não dá muita importância como é que você escreve a missão, mas ela tem relevância. Se eu escrever na minha missão, minha missão é produzir e vender casa para as pessoas, eu já, vamos dizer, de uma certa forma, afunilei o objetivo para isso. Eu tenho que produzir e vender. Se eu falar assim, olha, a minha missão na minha empresa é propiciar moradia para as pessoas, eu já abri o flanco. Olha, eu posso fazer de diversas formas, produzindo e vendendo, eu posso produzindo e locando, eu posso fazer de um conjunto de arranjos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Então, acho que o mais importante agora do que qual vai ser, o que é certo, o que é melhor, o que é pior, é entender essa tendência, é uma tendência, né? Por isso você tem os Ubers da vida e outras alternativas de locação para carro, algumas empresas, mesmo no mercado americano é muito comum, você tem diversas empresas com milhares de unidades, ou fundos de pensão especialmente, com milhares de unidades para locação ao invés de venda. Então, pode ser que isso chegue para nós aqui no Brasil com mais intensidade, essa questão do serviço ser mais relevante do que a propriedade. E você pegar o seu dinheiro e usar para outras coisas que você considera como mais importante nesse momento e, eventualmente, pegar menos dinheiro que você usava para comprar o carro e utilizar isso para pagar o seu deslocamento. Se você for fazer a conta, e tem gente que faz essa conta, é bem provável, dependendo da maneira que o cara tem a relação com o carro, de tempo em tempo que ele troca de carro, é bem provável que financeiramente, se ele fizer a conta, não ter carro é muito melhor do que ter carro. Não ter carro e utilizar o transporte, táxi, Uber e outras soluções alternativas que tem por aí de transporte via aplicativos, do que necessariamente ter a propriedade do carro. Isso é uma questão que provavelmente vai estar muito presente, especialmente nos próximos 5, 10, 15 anos pela frente. Talvez a gente olhe daqui a 5, 10 anos para frente, a gente olhe para o passado e pense em conversas como essa nossa e de outras pessoas que tratam desse assunto e falar, puxa vida, realmente aconteceu isso. Ou não, pode dizer, puxa vida, não foi nada daquilo. Então, o que eu acho que é mais importante, assim, não dá para dizer que isso nunca acontecerá, a palavra nunca é muito forte, né? E também não dá para dizer, será exatamente isso que vai acontecer. Porque também a gente não tem essa segurança. Então, você tem que apostar numa tendência e utilizar o máximo de informações e variáveis que você acredita para fazer a aposta mais correta possível. Beleza. Urbano. Vale tanto para as empresas quanto para as pessoas, eventualmente, né? Com certeza. Eu quero trazer agora para um ponto que é muito importante em relação ao nosso movimento, que é desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de competências, de liderança, que eu sempre abordo aqui nas nossas conversas. Aí, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você que construiu uma carreira de altíssima referência para todos nós da Caixa, o que você diria? O que é importante para uma pessoa na construção de uma carreira de sucesso? Quais os cuidados a pessoa deve ter para que ela consiga seguir os passos e atingir os seus objetivos na construção de uma carreira? É sempre muito difícil, né? Assim, você responder isso, porque é difícil você ter uma fórmula
que, olha, isso aqui vai funcionar 100%, faça isso que você tem uma chance enorme de ser bem-sucedido. Eu vou falar um pouco da minha experiência e da maneira que eu acho que a minha carreira na Caixa, que eu tenho o maior orgulho dela e que me senti muito realizado na Caixa fazendo essa trajetória que eu tive a oportunidade de fazer lá e agora também, né, nas novas atividades que eu tenho feito, é que assim, eu sempre tive a sensação que eu fui muito mais empurrado para o próximo cargo do que puxado para o próximo cargo. Quer dizer, essa diferença, só do ponto de vista conceitual, para explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso, assim, Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tá todo mundo com a canetinha na mão para anotar aí? então, porque O na Urbano, realidade por exemplo, foi muito mais puxado do que... Foi muito eu fui mais empurrado do muito que mais puxado para empurrado um do que novo cargo. puxado. Conta O que eu pra estou gente querendo essa dizer com história isso? aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho assim, eu sempre tive a sensação de que quando eu fui promovido, eu fui muito mais promovido pela maneira que o time com o qual eu trabalhava me destacou para que outras pessoas pudessem me ver naquela estrutura e falar assim, cara, quer vir trabalhar aqui nessa nova atividade? Ou seja, eu fui muito mais fruto do meu time do que necessariamente uma situação de entendimento do meu chefe que precisava de mim ou que achava que eu deveria ir para lá. Foi meu time que me qualificou, que me evidenciou para isso. Isso é a minha forma. Por quê? Porque eu acho que tem uma coisa muito importante assim na relação entre as pessoas, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. A empatia. Para mim, a empatia é o ponto mais relevante na carreira, na sua vida pessoal ou na carreira profissional. A empatia, se eu fosse tentar qualificá-la ou conceituá-la, eu diria que a empatia é a capacidade que você tem de ver as coisas de dentro do sapato da outra pessoa. Bom, entra no sapato da outra pessoa e vê como é que ela enxerga aquilo. Se a pessoa tiver essa capacidade, essa habilidade, eu acho que isso torna ela uma pessoa melhor e com mais possibilidades. E é muito comum, às vezes, as pessoas terem até uns jargões que eu acho que não eu sempre não trouxe eles como referência para mim, tipo assim, não, eu faço para as pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu já vi muita gente dizer isso, eu acredito que as pessoas falam isso porque ela acha que isso é importante para ela e talvez seja, mas eu acho assim, eu faço para as pessoas, eu tentava sempre fazer para as pessoas aquilo que era importante para elas. E não o que era importante para mim. O que era importante para mim era importante para mim, mas era fundamental entender se aquela pessoa precisava disso, se aquela pessoa estava com essa carência, se essa pessoa tinha aquela habilidade, se essa pessoa estava sentindo mal quando eu falava desse jeito. Então, assim, essa habilidade que está, esse conjunto de circunstâncias que envolve essa habilidade da empatia, que é muito difícil de ter, eu sempre persegui isso e eu sempre coloquei isso para todo mundo. Gente, eu acho que esse é um ponto relevante. Por isso que eu digo que, na minha carreira, eu fui muito mais empurrado do que puxado, porque as pessoas foram sempre muito generosas comigo e sempre me deram algum tipo de destaque nas áreas onde eu trabalhava, e é isso que me fez ter a possibilidade de ter uma carreira que eu me orgulho dela dentro da Caixa, mas eu sei que ela aconteceu muito mais pelas equipes que eu trabalhei do que necessariamente, e aí me desculpa os meus chefes, do que pelos chefes que eu tive. Embora os chefes sejam importantes, você trabalha com um chefe que tem essa característica, um cara empático, um cara que te provoca, que te instiga, esse cara está te ajudando pra caramba também. Isso é muito relevante. Mas se tudo isso foi importante, mas você foi um cara que não percebe o que você está fazendo com as pessoas com quem está trabalhando, a maneira que você está impactando essas pessoas, eu acho que essa outra parte de você ser instigado, provocado pelo seu chefe, para você sair da sua zona de conforto, isso tudo terá um prejuízo maior do que aquilo que você poderia ter de ganho. Se aliasse isso que você pega de um chefe que te puxa para frente e que de alguma forma te instiga, se você não conseguir perceber a maneira que a sua trajetória está acontecendo em relação às pessoas com as quais você convive no dia a dia, fazendo a atividade que você está fazendo. Urbano, você falou algo que eu acredito muito e falo sempre com as pessoas que me procuram, seja para os processos de coaching, seja para os nossos treinamentos. Muitas pessoas me procuram até para preparação para um processo de seleção ou para uma entrevista. Eu sempre falo que a promoção, uma oportunidade, ela é consequência.
E eu vi você falando isso aí. É consequência do que você faz, do todo dia seu, do seu exemplo, de como você construiu a sua imagem. Não é isso, Urbano? Concordo 100% com isso. Assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que depende. Tem gente que pode ter crenças diferentes, pode ter visões diferentes a respeito desse tema. É lógico que a questão ética é fundamental, o caráter é fundamental, a honestidade é fundamental, e são valores e princípios que não se negociam. Isso aí não está na mesa. Agora, considerando esses princípios que não se negociam, que não está na mesa, algumas habilidades são fundamentais. Aí eu acho que essa questão da empatia é fundamental, talvez a mais fundamental na minha avaliação de todas elas. Lógico que, além disso, aí você tem que ter, sim, um objetivo, entusiasmo com aquilo que você está fazendo, né? Ou seja, o entusiasmo talvez seja a segunda outra coisa mais relevante para qualquer pessoa, em qualquer coisa que ele está fazendo. Um empresário, lá na empresa dele, pequena, média e grande, entusiasmado com aquilo que ele faz, para que ele enxergue com mais frequência e com mais intensidade as oportunidades e vá em cima disso, né, para que possa conseguir. E para as pessoas também, seja numa empresa, em qualquer tipo de organização, o entusiasmo é determinante, né? Um dia desse a gente estava conversando sobre a questão de promoção nas empresas e tal, e acho que você comentou, acho que até na entrevista de ontem na conversa de ontem com o Everton, lá da UIS, você perguntou para ele como é que ele considerava importante quando ele está fazendo uma entrevista para contratar alguém para a empresa lá. E ele mencionou uma série de coisas, né? Eu concordo 100% com ele. Eu diria o seguinte, o entusiasmo, se eu fosse fazer uma entrevista para contratar alguém, o entusiasmo é mais importante do que o conteúdo e o conhecimento que aquela pessoa tem. Isso tem, ok, se o cara entende, isso para mim é pré-condição. Olha, ele quer trabalhar na minha empresa, ele se informou, ele correu atrás de entender o que eu faço, onde é que eu estou, para onde que eu estou querendo ir, né? Então, acho que isso é extremamente relevante e importante. Eu acrescentaria também essa questão do entusiasmo, porque se o cara vai lá, e ele falou isso também, está otimista, o cara está ali, um brilho no olho do cara, esse é o cara que eu quero. Ah, mas ele não conhece tudo isso. Conhecimento se adquire, né? Conhecimento você corre atrás, e cada vez mais vai estar mais disponível. Vai estar disponível lá numa plataforma digital, num curso presencial, em qualquer outra forma, tem, do lado, né, com um colega que trabalha. Então, assim, o conhecimento, a informação, né? Porque eu gosto sempre de diferenciar conhecimento e informação. Para mim, o conhecimento é o passo subsequente à informação. A informação ela é mais passiva, é uma coisa que você recebe, e o conhecimento é mais ativo. Eu tenho que exercitar, é o meu conceito. Eu tenho que exercitar, eu tenho que botar aquilo em prática, e quando eu boto aquilo em prática, aquela informação se transforma em conhecimento. Então, eu acho que esse cara entusiasmado, ele é mais praticante, ele é mais ativo. E o conhecimento ele vai trazendo e vai trazendo novos na sequência, né? É isso aí. Pessoal, eu estou olhando aqui para o relógio, eu estou vendo que nós já passamos muito de 30 minutos. Eu sabia que ia passar, e sabia que essa conversa ia ser muito boa. Por isso, nós estamos alongando e não tem problema nenhum. Eu até vou perguntar, bota coraçãozinho aí, quem está achando boa essa conversa com o Urbano? Bota coraçãozinho aí. Se tiver coraçãozinho, eu vou até perguntar mais alguma coisa para ele aqui. Olha que coisa boa, gente. Eu quero só abrir um parentezinho aqui, que eu vou fazer um sorteio do livro. Para quem não conhece o livro, eu escrevi esse livro falando um pouco da minha experiência na maratona, trazido aqui para a minha carreira de executivo, para a minha vida. Então, eu tenho tido feedbacks muito bons da mensagem que esse livro leva. Então, ontem eu prometi que iria fazer um sorteio de 5 livros, vou autografar e vou encaminhar para a casa de cada um que ganhar com muito carinho um exemplar desse livro. E quero já dizer o seguinte, se você já tem o meu livro e ganhar outro, é só você dizer para quem você quer enviar o presente que eu envio diretamente para a pessoa que você indicar, tá bom? Eu vou chamar a Madalena aqui para a gente já fazer o sorteio, para a gente ver quem serão os 5 ganhadores do livro hoje. Então, nós temos 300 pessoas que participaram da live de ontem. 300 pessoas. A Madalena já jogou no Excel, já numerou tudo. Cada um tem um número ali na lista. Então, eu vou fazer o sorteio aqui.
nós já temos esses números aqui, ó, 199, 73, 59, 78 e 21, tá? A Madalena mais a Júlia vão identificar, daqui a pouco eu vou dizer quem são os ganhadores. Urbano, depois de tudo que nós conversamos aqui, você sabe o nosso propósito de manter as pessoas conectadas, em movimento, olhando para frente, olhando para uma carreira, para a carreira que ela quer construir, olhando para uma vida melhor que ela quer ter, para se tornar também pessoas melhores. Eu quero passar para você deixar uma boa mensagem para todos nós em relação a todo esse contexto. Pois é, eu acho que o momento é um momento que a gente talvez seja mais reflexivo, que a gente está mais em casa, está mais quieto, pelo menos uma boa parte das pessoas que estão nessa live, tem muita gente que não está por uma série de circunstâncias, porque não tem a capacidade, não tem a possibilidade de ficar em casa. Eu acho que isso traz um pouco de um problema que nós já tínhamos. Acho que a crise ela acabou exaltando e demonstrando as grandes diferenças que nós temos no nosso país, de pessoas com um grau enorme de dificuldade, né, que agora apareceu mais visivelmente, porque no dia seguinte, ou logo depois que começou esse processo de distanciamento ou de isolamento social, esse problema se tornou mais relevante para a população de uma maneira geral. Acho que o primeiro ponto importante, acho que é a gente não deixar isso no esquecimento. Se a gente voltar a uma vida normal daqui uma semana ou daqui um mês, que a gente não deixe de se lembrar, né, que existe um conjunto enorme de gente no país que precisa continuar sendo ponto de atenção de todo mundo, das autoridades e das pessoas comuns, como todos nós, que podemos, de alguma forma, dar algum tipo de ajuda. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho, do ponto de vista aí mais pessoal, é que acho que é aquilo que a gente falou lá no início mesmo, assim, de que maneira que eu olho para esse momento e já enxerguei uma série de dificuldades, já imaginei que devia acabar com o isolamento, já imaginei que devia continuar tendo isolamento. Cada hora você pode estar num lado desse pêndulo, né? E seja qual lado que você estiver nesse pêndulo, uma coisa acho que é importante, ter a noção de que alguma coisa vai mudar, e pegando aquilo que o Karnal falou na entrevista dele recente, que eu achei muito interessante, que as crises, ele cita uma série de exemplos para mostrar como é que isso aconteceu em crises anteriores. É só depois alguém pega lá e dá uma olhada. E está disponível, inclusive, por aí, provavelmente, na internet, como muitas outras coisas estão e continuarão a estar ainda mais no futuro. Então, eu acho que o mais importante é que vai ter uma série de situações que já estavam ali meio que num compasso de espera ou num nível de evolução mais lenta e que tende a se acelerar nos próximos meses, nos próximos anos. Eu acho que o nosso grande desafio nesse momento é como é que a gente faz um download novo para o nosso mindset e enxerga esse mundo com essa cabeça nova. Né? Assim, olha, do ponto de vista social, tem um monte de gente no país que precisa de ajuda antes, durante e depois da pandemia. Tá claro isso para todos nós, como é que aumenta a responsabilidade social das empresas, como é que altera e aumenta a responsabilidade social de cada um de nós, e do ponto de vista do seu encarreiramento, de que maneira isso me traz novas oportunidades, né? Eu tenho habilidade suficiente para esse novo mundo que vem por aí, né? E de que maneira que eu posso conquistar isso? Vou fazer novos cursos para pegar informações e conteúdo? O que eu vou fazer nos próximos dias? Qual é a minha nova meta, né, nesse novo ambiente? Aquela que as empresas tinham organizado para esse ano, todas elas estão revendo, inclusive para os próximos anos. Se eu transportar isso também para o lado pessoal, será que eu não teria que também refazer e repensar as minhas próprias metas pessoais para esse final de ano, para o próximo ano? E mais, de que maneira eu vou me agir para conseguir aquilo? Você traz sempre na sua fala, em alguns outros vídeos seus, no livro, uma coisa que eu acho que fica mais visível, porque quando você fala do ponto de vista do atleta, o cara que se propõe a fazer um desafio, tipo uma corrida, uma longa, uma ultramaratona, não basta ele ler. Olha, faz isso. Você come aquilo, você acorda tal hora e corre tantos quilômetros. Você tem que fazer. Você tem que ler para saber o que tem que fazer, mas você tem um segundo passo que você tem que fazer. Eu acho que transportando isso para o mundo mais de cada um de nós, eu acho assim, bom, eu sei que preciso fazer isso, agora eu preciso fazer.
Então, acho que o grande desafio é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, estamos vendo muita coisa que vai acontecer. Eu acho que o grande desafio é como é que eu olho para isso e pratico isso também na manhã seguinte, no dia seguinte, nos próximos meses, nos próximos anos. As empresas estão fazendo isso e acho que vão ser mais bem-sucedidas quem fizer isso com mais efetividade. E acho que nós, como pessoas, também devemos e podemos fazer isso. Igualmente, seremos mais bem-sucedidos quem, além de saber o que fazer, pegar e fazer. Acho que esse é o ponto. Urbano, puxa vida, eu não me canso de dizer da gratidão por cada uma das pessoas que estão com a gente. Eu estou vendo muita gente que está aqui comigo todo dia, puxa vida. Eu quero, de novo, agradecer de todo o coração. Eu fico olhando aqui, eu já estou achando um jeito novo de coronavírus e tal. Qualquer hora eu vou abraçar esse telefone aqui, porque aí eu estou abraçando todo mundo de uma vez. Já que a gente não está tendo jeito de ir lá e dar um abraço, qualquer momento eu vou abraçar esse telefone aqui e vou trazer todo mundo. Adoro um abraço, Zé. Estou fazendo falta demais. Pois é. Então, Urbano, agradecendo a cada um, eu quero agradecer novamente você pela generosidade, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E eu quero fazer como eu fiz com o Everton ontem. Você nem sabe. Eu vou falar quem é o nosso convidado de amanhã e você vai falar um pouco sobre ele. Nosso convidado de amanhã é o Walter Nunes, o nosso grande amigo Walter Nunes. Para nós mais próximos, Valtinho. Fala um pouco para o pessoal quem é o nosso convidado de amanhã, Urbano. Valtinho é uma pessoa que a gente também se conhece há muitos anos, da Caixa, foi da Caixa, está agora na Cielo, mas foi da Caixa uma jornada longa, né? Como eu também fui, trabalhamos juntos em diversos momentos na Caixa. Além de ser um excelente profissional que passou por diversas áreas, cuidou de agências, de superintendências, foi diretor na área de fundo de garantia, diretor na área de rede da Caixa, quem chama de diretor de área de rede, diretor das agências, foi vice-presidente das agências, da rede de agências da Caixa. Eu fui um cara que teve uma carreira extremamente bem-sucedida, um cara muito correto, muito fácil de lidar com ele, muito envolvido e comprometido com tudo que faz, e tem umas outras qualidades adicionais que eu admiro demais nele. Ele também é um escritor, já li alguns dos livros que ele publicou, é um cara que gosta muito de escrever, por isso tem uma sensibilidade muito grande, aliada a esse lado profissional, que ele carrega parte dessa sensibilidade para o lado profissional, ele também tem essa sensibilidade que ele transporta e coloca nos livros dele. Um dos livros dele, que eu li, foi o primeiro livro dele, a gente conversando, eu falei, Walter, mas como é que você conseguiu? Porque o livro tem uma riqueza de detalhes ao longo da história, na medida que ele vai desenvolvendo a narrativa ali, ele vai enriquecendo com uma série de informações. Então, ele é um cara extremamente persistente. Falou, cara, eu fiquei um ano, sei lá, uma temporada pesquisando informações para que eu pudesse contextualizar e ambientar o livro na realidade daquela época. Ele está falando de uma coisa lá da idade de quando Cristo era vivo, lá atrás, quer dizer, há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, é um cara muito... Eu sou suspeito para falar dele, porque além de tudo isso que eu falei, é um grande amigo que eu tenho na Caixa e tenho um carinho enorme por ele, pela Fabi, pelo Luca, enfim, pela família toda dele. Parabéns pelo convite. Tenho certeza que quem estiver aí amanhã vai ter muito ganho em ouvir o Walter, que inclusive também tem um canal no YouTube aí, depois alguém quiser pega lá, Walter Nunes lá no YouTube. Walter Nunes, tá sempre isso. Publicando alguns vídeos dele lá e que eu acompanho com frequência. Pois é, então amanhã o Valtinho vai nos presentear, trazendo toda essa experiência e conhecimento dele. Ele que hoje, como o Urbano disse, ele é diretor da Elo, então também é uma pessoa que está no mercado e vai contribuir bastante com todo esse tema nosso. Para finalizar, eu vou dizer aqui o nome dos ganhadores. Odilon Militão. Não acredito. Não acredito. 1 minuto e meio, tá? José Urbano Duarte. Achei que ganhava. Eu estava lá ontem. Zé, como eu já tenho, eu já vou aqui ao vivo, eu vou repassar esse livro para minha afilhada, que foi uma das primeiras a entrar aí no grupo, a Márcia Medrado, que está lá em São Paulo. Depois eu vou pegar o endereço dela e passar para você mandar para ela. Coisa boa, Urbano. Valeu.
Nayane Rodrigues, Alberto Filho. Alberto Filho é meu sobrinho lá do Tocantins. Ele está lá em Paraíso do Tocantins. Que coisa boa. Felipe Araújo. E Felipe Araújo. Então, pessoal, amanhã nós temos um encontro marcado no mesmo horário, 19h42, com Walter Nunes, para o Café com Zé. Urbano, grande abraço e, mais uma vez, gratidão por você estar com a gente, gratidão a cada um que esteve com a gente aqui hoje. Abraço para todo mundo, foi uma alegria enorme participar aqui. Valeu demais. Isso aí. Beijo. Valeu, um abração, gente.